Glória a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos, em o nome de Jesus. Nesta feita, estou passando por aqui para trazer ao coração do Senhor e da Senhora a palavra do nosso Deus, para que assim Deus ele possa lhe abençoar, em o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver na palavra do nosso Deus algo muito importante. A maioria das pessoas, muitas das vezes, elas pressupõem alguma coisa, ela imagina algo na sua mente, não é que aquilo é verídico, não é que aquilo é verdade, não, mas só que ela coloca algo na sua mente, no seu coração, e muitos tira até a sua própria vida por conta daquilo que ele colocou no seu coração, que ela colocou no seu coração. Exemplo, a pessoa que muitas das vezes ela tira a sua própria vida, muitas das vezes ela imagina, ela pensa consigo mesma que os pais não a amam, ela pensa que ela está sozinha, ela pensa que ninguém gosta mais dela, ela pensa que a situação não vai ser revertida, e muitas das vezes isto leva ela ou ele a fazer tamanha barbaridade com a sua própria vida. A palavra do nosso Deus, lá no livro de Atos, para você ter uma noção, a palavra do nosso Deus, lá no livro de Atos, capítulo 16, versículo 27, diz assim, o carcereiro despertou, quer dizer, o guarda despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, quer dizer, ele ia se matar, supondo que os presos tivessem fugido. Quer dizer, ele despertou do sono e ele imaginou consigo mesmo os presos, eles fugiram, e ele puxou da sua espada e ia tirar a sua própria vida, ele ia se matar, ele ia se suicidar. E automaticamente, se eu faço uma coisa desta com a minha própria vida, eu mesmo faço isto com a minha própria vida, automaticamente eu por si só já estou condenado. Então, a palavra do nosso Deus, a Bíblia diz que ele, quando despertou do sono, quando ele viu as portas das cadeias abertas, ele imaginou, ele pensou, não, os presos fugiram, os presos foram embora. E naquela época, se algum preso estivesse ao cuidado de qualquer guarda, de qualquer pessoa ali, e esta pessoa no seu turno, os presos fugiram, ele era condenado à morte. Então esse guarda, esse carcereiro, ele ficou preocupado, e ele imaginou aqui dentro da sua mente, ele imaginou consigo mesmo, os presos fugiram, e ele puxou da espada para tirar a sua própria vida, para se suicidar. Olha que coisa. Mas só que não é que os presos tinham fugido, não, ele imaginou que os presos tinham fugido, mas a Bíblia diz assim, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Quer dizer, o Paulo, um servo de Deus, um homem de Deus, ele era um dos presos que ali estava. E mesmo as portas da prisão estando abertas, ele não fugiu. Porque se o Senhor e a Senhora está fazendo a coisa certa, você vai fugir para quê?
Você vai fugir para onde? Para quê? Então não precisa você fugir se Deus e se você está fazendo a coisa certa. Não precisa você fugir. Aonde você estiver, você, homem de Deus, mulher de Deus, você tem que dar um bom testemunho. O seu testemunho, olha bem para mim, o seu testemunho vai salvar pessoas, vai salvar vidas. Então não deixe de dar um bom testemunho, de dar um exemplo bom, não deixe, não. Mas faça aquilo que é bom, aquilo que agrada a Deus. E o Paulo era um dos presos ali, a qual o guarda, o carcereiro, pensou que tinha ido embora. Mas quando Paulo viu ele puxar da espada para querer se suicidar, o Paulo brandou em alta voz, ele gritou: não te faça nenhum mal, não faça isso, porque nós todos aqui estamos, todos nós aqui estamos. Aí olha o que a Bíblia diz mais, olha o que a Bíblia diz mais. Então o carcereiro, o guarda, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Aquele homem, ele creu, ele viu que o Paulo e Silas era homem de Deus, e ele falou: Senhores, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? Aí o Paulo e o Silas falou, depois, é para que sejam salvos. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu Nir: crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergalhões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Diga glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Aquele homem que ia se suicidar, ele ia se matar e automaticamente estava condenado para viver a eternidade no inferno, sofrendo, por conta do testemunho de Paulo e Silas. Nasceu dentro do coração dele o desejo de conhecer a Cristo, e ele perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? Os homens de Deus falaram: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E ele creu. Ali foi pregada a palavra de Deus, ali foi ensinada a palavra de Deus, e ele se converteu, ele entregou a sua vida para Cristo, e ele, juntamente com toda a sua casa, foram batizados. Glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Eles foram batizados, olha aí, ó. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergalhões dos açoites e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Quer dizer, ele se rendeu a Cristo, ele entregou a sua vida para Cristo, ele se batizou, ele mudou de vida, ele entregou a sua vida para Deus. Aquele que antes ia ser condenado ali, se ele fizesse tamanha barbaridade com a sua própria vida, ele ia se suicidar. Agora ele está deixando o céu alegre. O céu está em festa, porque ele, e não somente ele, não, ele e toda a sua casa foram batizados para a glória de Deus, foram salvos para a glória de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, meu irmão, minha irmã, não pense que você está sozinho, não. Não imagine na sua cabeça coisas que não são reais, não, verdadeiras, não. Talvez você está aí pensando que ninguém te ama, ninguém gosta de você. Isso é mentira de Satanás. Deus, ele te ama, ele quer te salvar, ele quer te abençoar.
Ele quer te abençoar. Então não decreto esta voz negativa, não decreto, mas entregue a sua vida para Cristo, para Deus, tá bom? E que Deus lhe abençoe, fique com esta palavra e a paz do Senhor Jesus. Fica com Deus, fique na paz.